Pai, louvamos o Teu nome por mais este momento onde estamos reunidos como igreja, como corpo de Cristo, como família, como irmãos. Nessa noite nós já Te apresentamos o nosso coração como comunidade, nós Te apresentamos um louvor, engrandecemos o nome do Teu Filho nessa noite mais uma vez. Exaltamos o Teu grande amor, reconhecemos a Tua grande soberania, mas agora nós precisamos que Tu continue falando conosco, edifica-nos nesta noite por meio da Tua palavra, que Tu possa falar conosco, falar ao nosso coração, direcionar a nossa vida por meio do Teu texto. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, semana passada nós conversamos fizemos aqui uma pequena e breve introdução a respeito do da nossa série Caminhando com os Profetas. Eu adiantei para vocês que nós hoje iríamos começar a caminhar com o profeta Jonas. Então, você já sabe o que é ou como você trabalha com a profecia dentro do Antigo Testamento, você também deve saber como você trabalha com a profecia no Novo Testamento e a profecia dentro do contexto contemporâneo. Hoje, então, eu quero falar sobre iniciar a nossa jornada ou a nossa caminhada com esse profeta chamado Jonas, o intrigante Jonas. Talvez você não saiba, acho eu que você não saiba, mas o texto de Jonas é um texto que, como foi cantado nesta noite, ele evidencia ou ele revela um infinito, um ousado, um misericordioso, um profundo amor, uma misericórdia extravagante, uma compaixão sem limite, uma graça que não temos como pontuar. Tudo isso você encontra dentro desse texto do profeta Jonas. O texto do profeta Jonas é um texto que trabalha com um Deus que está em busca daquele que é o pior ou os piores dos pecadores. Então, o texto de Jonas é um texto que revela este amor, este profundo amor de Deus, mas ele também revela as inquietações de um profeta, as inquietações de um coração que não quer lidar com a misericórdia de Deus, um coração que não quer lidar com a bondade de Deus, um coração de alguém que conhece a Deus, mas não quer chegar ao seu destino final para que esta misericórdia, que esta pessoa, no caso Jonas, conhece, chegue e alcance o coração de alguém, ou o coração de alguns, ou o coração de uma nação. Então esse profeta, ele, de alguma forma, ele tem algo no seu coração e ele não deseja chegar aonde deveria chegar. Então eu peço para você abrir o seu texto do profeta Jonas, pois iremos ler o capítulo 1, o verso 1. Nós hoje iremos trabalhar o capítulo 1. Nas próximas semanas você terá o capítulo 2, depois o 3, depois o 4. Então nós teremos aí pelo menos 4 semanas conversando sobre este profeta Jonas, para você ver que temos assunto e assim, confessando, falando a verdade para você, nós estamos reduzindo ao mínimo. Porque se fôssemos tratar de cada tema que aqui está, nós poderíamos passar aqui um mês fácil, folgado, só lidando com o profeta Jonas. Mas vamos começar hoje com o capítulo 1, verso 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Verso 2. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi que o seu povo é perverso. Então eu queria primeiro te apresentar um pouco do contexto deste texto, para você entender. Já falei para você, caso você queira esse material, você só solicitar para mim
você tem um conteúdo. Eu não vou poder falar todo o conteúdo que eu tenho aqui, mas eu vou pincelar algumas coisas. Então, Jonas é filho de Amitai. Jonas é um profeta do Antigo Testamento. Ele é natural de uma pequena vila chamada Gat-Hefer. Você encontra esse texto em 2 Reis 14, verso 25. Então ele está, ou ela está dentro de um distrito chamado da tribo de Zebulon, alguns quilômetros ao norte da região da Galileia. Então Jonas, ele profetiza, ele é um profeta de um período onde Israel está vivendo ou está recuperando a sua prosperidade. Então nós estamos falando de um profeta que está profetizando possivelmente sobre o retorno ou a prosperidade de Israel. Então o rei que está neste momento diante de Jonas, ali, Jeroboão II, ele está recuperando territórios, ele está restaurando a glória de Israel. Então é um momento importante, não é um momento difícil ali de Israel, é um momento de prosperidade, um momento de paz, um momento onde o rei Jeroboão, Jonas, estão desfrutando de um momento de paz, um momento de prosperidade. Então é um momento em que você está avançando em riqueza, em conquistar territórios, em devolver a glória que era no período, ou a glória que foi vista no período do rei Davi ou o rei Salomão. Então é este momento em que Jonas está profetizando. Então nós estamos falando de um período ali do ano 793 a 753. Então nós estamos falando que Jonas, ele é um profeta que o seu ofício, ou o seu ministério durou por média 40 anos. Então é um homem que foi ativo no contexto profético durante um período de 40 anos. Ele é contemporâneo de Oséias, sabe aquele livrinho do profeta Oséias? Profeta Amós. Então eles são contemporâneos, eles estão no mesmo ambiente, eles estão no mesmo lugar, quase que no meio período, quase um trombando no outro ali, ou um passando e dando tchauzinho para o outro, mas eles estão dentro desse mesmo contexto, profetizando contra Israel, trazendo ali para Israel a revelação, como eu falei para você. O que eram os profetas no Antigo Testamento? Os representantes de Deus, a voz de Deus. Então eles estão representando Deus, estão profetizando ou representando a voz de Deus entre este povo. Neste período, ou durante alguns períodos, você tem um império ali por perto, que é o Império Assírio. Preciso que você entenda isso. Aqui é um pouquinho mais didática para você entender o todo disso aqui. O Império Assírio é um império que é cruel. É um império que traz muita violência, muita crueldade. Ele destrói, ele é opressor, ele leva para a escravidão. O sistema de tortura deste império é um sistema de tortura absurdo, coisas que você não imagina, como arrancar pele, esfolar os olhos, arrancar língua e diversas outras barbaridades só por prazer, por ver as pessoas sofrerem na mão destes homens. Este império assírio é um império que simbolicamente ele representa todo tipo de maldade, todo tipo de crueldade naquele momento que um ser humano poderia expressar. Então nós estamos falando de um império muito, muito, muito terrível, no sentido de violência, crueldade, quando vai atacar um outro povoado, quando vai entrar em um outro império, ou quando vai invadir um outro lugar. Eles não vêm para fazer amizade, eles vêm para dominar e destruir. Então nós estamos falando deste contexto. E Israel, durante muitos anos, vai ser, de alguma forma, assolado, vai ser, de alguma forma, ali, mexido por causa desse império. Volta e meia, esse império, ora ele está
em muita evidência, olha, ele está mais apagadinho, mas ele sempre é um problema para Israel. Você talvez deve se lembrar, e isso vai acontecer posteriormente, nós iremos tratar com isso, mas haverá um momento da história do povo de Israel em que a Assíria vai dominar o povo de Israel, vai acabar com o reino norte de Israel, vai destruir tudo, vai levar alguns cativos, vai deixar Israel como terra arrasada. Então você verá futuramente nas nossas conversas aqui que este império assírio é um império terrível e será um império terrível para Israel futuramente. Aqui estamos começando, aqui ele ainda está no momento de crise, mas é uma pedra de tropeço ali, é uma pedra no calcanhar de Israel. Sempre está por ali, sabe, mexendo, agindo com violência. E volta e meia eles invadem Israel, volta e meia saem, volta e meia invadem de novo. E tudo isso acontece dentro do contexto aí do profeta Jonas. Então imagine você, se você quiser exemplificar isto aqui como um momento contemporâneo nosso, é como se Deus viesse até você nessa noite e dissesse assim: Noé, prepara a tua mala, prepara a tua mala de viagem, eu quero que você vá para o extremo, vamos pegar aqui um país extremista, islâmico, radical, fundamentalista, onde o evangelho não pode ser proclamado, onde um cristão, quando entra lá, ele é preso, ele é torturado, ele é morto. Então Deus vem para o Noé e fala assim: Noé, prepara a tua mala que eu quero que você vá. Olha, chegou aqui diante de mim a maldade de um país islâmico radical, e Noé, eu quero que você vá até lá e você proclame que eu vou derramar a minha ira sobre aquele país, sobre aquele lugar, eu vou derramar. Imagine Noé. Aí Noé fala assim: eu conheço Deus. Se ele achar uma brecha lá de alguém que vai clamar por perdão, ele vai abrir a mão, ele vai abrir mão da ira, vai perdoar. Aí Noé vai pensar assim: pô, para que eu vou lá? Se eu não for, vou retardar o negócio. Deus vai lá e aplica a ira, e eu volto, e está tudo safo, está tudo beleza. É mais ou menos esse o contexto do profeta Jonas. É como se você fosse enviado para o pior lugar que você entende ser o pior lugar, e você conhecendo Deus, você vê em Deus a possibilidade de Deus reverter o quadro e falar: não vou destruir, mas talvez o que o texto não mostra, nenhum texto nos mostra isso, mas existe talvez no coração, nós não sabemos as motivações. Nós sabemos uma motivação, depois nos próximos capítulos você verá isso. Nós sabemos que o profeta Jonas diz a Deus assim: eu sabia que tu era misericordioso, eu tinha certeza que tu ia jogar desta forma, eu tinha certeza que tu ia agir com compaixão, eu tinha certeza disso. Então isso revela que de alguma forma ele não queria que Deus revelasse a esse povo essa face de bondade, de misericórdia e compaixão. Mas o texto não nos mostra, não nos diz a motivação. Nós suspeitamos, nós achamos que por causa disto ou daquilo, nós entendemos que talvez este povo, e Jonas sabendo quem é este povo, Jonas sabendo de tudo aquilo que este povo fez com outros povos, com o seu próprio povo, talvez em um momento o seu coração se levantou e disse: eu não irei. É a chance de eu retardar esse processo, e quanto mais eu demorar para chegar, existe a grande possibilidade, eu sendo porta-voz de Deus, eu não chegando naquele lugar, existe a possibilidade de Deus destruir esse povo. Então talvez nós não entendemos as motivações, não dá para dizer foi por este motivo. O motivo claro é que Jonas lida com um Deus que é misericordioso e ele entende isso, está claro para ele. Ele está dizendo: eu sei que tu é misericordioso, o texto diz isso. Então esse homem, ele tem que agora, você acabou de ver,
que ele tem que ir, verso 1 e verso 2, a este povo da Assíria, a este povo cruel. Por quê? Porque ele tem que ir a Nínive. Nínive é a capital do Império Assírio. Nínive é a cidade, a capital do Império. Os imperadores estão lá, a cidade está governada por um grande rei. E Nínive agora é o centro do olhar, o centro, o foco de Deus. E Deus agora está meio que nervoso, porque ele diz, o texto diz, e eu vi como esse povo é perverso, verso 2. Então Jonas, ele entende que Nínive é essa capital do império e ele entende também que não pode surgir nada de bom. O que pode sair de bom de Nínive? O que eu vou fazer lá? Talvez Jonas tenha pensado também no risco que estava correndo a sua própria vida. Estava colocando a sua vida em risco, possivelmente estava indo para um lugar onde não ia ser recebido muito bem. Talvez ele poderia sofrer algum ato de violência contra a sua própria vida. Essa também é uma outra possibilidade, mas não sabemos ao certo o que se passava no coração de Jonas. O que sabemos, de fato, é que Jonas conhecia um Deus que era misericordioso. O fato dele conhecer a misericórdia de Deus fez com que Jonas tomasse um outro rumo. Ainda que o Império Assírio, representado por sua capital Nínive, fosse o mais temido inimigo de Israel, o livro de Jonas inverte esta expectativa ao retratar Nínive como o objeto da paixão de Deus. O objeto da compaixão de Deus. Entenda que esse livro, quando você estiver caminhando com o profeta Jonas, entenda que esse livro é um livro cheio de graça e misericórdia. Esse livro começa falando de um Deus que está irado, mas que por final ele se revela como um Deus amoroso, um Deus cheio de compaixão. Então nós temos aqui este grande texto diante de nós. Este propósito, o propósito desse texto aqui é um Deus que vai trazer juízo, vai aplicar a sua ira aos que opõem-se à sua vontade e se mantêm rebelde diante dele. Então esse texto ele fala sobre um Deus também que se ira contra aquele que se mantém rebelde contra ele. Esse texto também fala de um Deus que se opõe, aquele que está se colocando contra ele. Então esse também é um texto que revela uma outra face de Deus. Ele revela a bondade, mas ele revela também um Deus que se mantém firme contra aquele que se opõe a ele. Ele só muda a situação, ele só muda o seu comportamento para com esta pessoa se encontrar nesta pessoa arrependimento, se encontrar nesta pessoa ali uma confissão dos seus atos, que se abrigue, se coloque diante de Jesus. Então, esse texto, ele fala sobre estas coisas, ele fala sobre um Deus que está irado contra a maldade, contra os atos de injustiça, contra todo tipo de violência. Então, não se engane, porque esse texto também nos revela que Deus há de cobrar, Deus há de agir com justiça contra aqueles que foram injustos. Deus há de tratar com maldade, com severidade, aquele que também age com maldade e é severo com os demais. Essa é uma outra face de Deus que muitas vezes nós não estamos familiarizados e não gostamos muitas vezes de lidar com ela. Porque nós gostamos de proclamar um Deus de amor, e isso é correto, não está errado. Mas nós devemos também estar ciente que Deus não tem o culpado por inocente. Deus não é injusto. E Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, mas Ele também, o texto diz, que Ele é fogo consumidor. Então nós temos que entender fazer essa leitura desse texto. Nós temos que ver esse Deus que também se revela, por exemplo, nesse verso 2.
Eu vi esses homens perversos, eu vi a perversidade deste povo, eu vi a perversidade existente em Nínive. Eu não estou de olhos vendados, eu não estou de olhos... eu não estou menosprezando, eu não estou deixando de ver essas coisas. E muitas vezes eu e você achamos que Deus não está vendo, né? Muitas vezes eu e você achamos que Deus não contempla as maldades que fazem conosco, que fazem com você, que fazem comigo. Muitas vezes você e eu estamos clamando por justiça para o nosso país, para diversas situações, e você acha que Deus está muitas vezes dormindo, parado, meio sonolento, perdeu alguma coisa da história e que está meio... aquém, né? Não está controlando, mas aqui esse texto diz que Deus viu a perversidade do povo que morava em Nínive. E Deus resolveu pedir conta. Jonas, levanta e vá a Nínive. Hoje eu estou cobrando deste povo. Hoje eu quero acertar as contas com este povo. Hoje eu quero olhar a face desse povo e eu quero declarar a injustiça, a crueldade, a maldade deste povo. Jonas, levanta e vai a Nínive. Esse texto também fala, esse texto foi usado por Jesus. O texto de Jonas, se você abrir Mateus capítulo 12, verso 39 ao verso 42, você vai ver que alguns homens solicitaram de Jesus um milagre. Alguns homens que estavam ao redor de Jesus disseram para Jesus, nos concede um sinal, nos apresenta um sinal. E Jesus disse, olha, eu não apresentarei outro sinal senão aquele relacionado ao profeta Jonas. Assim como Jonas, o filho do homem, ficará no seio da terra durante 3 dias e 3 noites. Então o Jonas também ecoa, ele fala, ele revela a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu encontro em Jonas Jesus Cristo. Eu encontro em Jonas a morte de Jesus Cristo. Eu encontro em Jonas o sepultamento de Jesus Cristo. Jesus está fazendo uma alusão da sua morte e da sua ressurreição quando ele diz que será assim como Jonas. Então você encontra nas palavras de Jesus as palavras do profeta Jonas. Então o sinal que pedem para Jesus, Jesus vira para o antigo profeta e diz, se você quer me ver, você quer entender, eu não vou dar outro sinal a você. Se você compreender o que aconteceu com Jonas, isso é o que vai acontecer com o Filho do Homem. Porque Jonas, quando vocês irão ver isso na próxima semana, Jonas é levado a um ambiente de morte. Jonas é levado a um ambiente das profundezas da morte. Jonas dá-se a entender que ele está no mundo dos mortos. Para ele é o mundo dos mortos. Então Jonas ele está ali, entrando naquele lugar. E Jesus vai usar isto como ilustração para si. Então esse texto ele fala de várias coisas. Nós iremos olhar isso de uma forma vagarosa para entendermos. Até aqui tudo bem? Amém? Tem algumas coisas que eu pulei. Caso você queira, eu te mando esse texto. Mas vamos falar de algo agora interessante. Quando você caminha com esse profeta, você precisa lidar com algumas coisas. E aqui eu começo a trabalhar com você. Fizemos um panorama, um pequeno panorama, para você entender aquilo que está relacionado a Jonas. Mas vamos começar no capítulo 1, verso 1, do verso ao 3. Você entende nesse capítulo 1, do 1 ao verso 3, que Jonas foi chamado, ok? O que o texto diz? Diz que o Senhor deu uma palavra, o Senhor enviou uma mensagem a Jonas. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui com você nessa noite, a palavra de Deus veio até Jonas. A palavra de Deus foi comunicada a Jonas. Então, a pergunta que eu tenho que te fazer a partir deste caminhar com esse profeta é como você está lidando com a vontade revelada de Deus para você nas Escrituras.
Assim como a palavra de Deus veio ao profeta Jonas, a palavra de Deus veio a mim e veio a você por meio do texto bíblico. A palavra chegou até você. A palavra chegou, ela está aí diante de você. Você pode abrir um texto físico, você pode abrir um texto num celular, você pode abrir um texto no tablet. A palavra de Deus está aí diante de você. A palavra de Deus chegou até você. A questão aqui é saber o que você está fazendo com isso. Como é que você está lidando com a palavra de Deus? Você foi comissionado, eu fui comissionado, nós fomos comissionados a obedecer a palavra de Deus. Assim como Jonas foi comissionado a obedecer, ao ser enviado, ele foi comissionado a obedecer. A palavra de Deus veio e ele deveria obedecer a Deus. Isso está no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Mas Jonas optou em rejeitar a palavra de Deus. Jonas tomou a decisão de desobedecer a Deus. E esse é o primeiro ponto que eu preciso destacar aqui. O que você está fazendo? Como é que você está lidando com esse texto? Como é que você está lidando com a palavra de Deus? Como é que nós estamos lidando com a palavra de Deus? Caminhando com o profeta, eu percebo que o profeta rejeitou a palavra de Deus. No primeiro momento, ele se coloca como desobediente. No primeiro momento, ele opta por desobedecer, por não cumprir a palavra de Deus. E nós não estamos falando de alguém que não conhece Deus. Nós não estamos falando de alguém que não tem relacionamento com Deus. Nós estamos falando de um homem que é um profeta de Deus. É um representante de Deus. É alguém que está representando a voz de Deus diante de Israel. É alguém que sabe quem é o Senhor, que comunica a palavra do Senhor, que tem um ministério profético de 40 anos. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um profeta que rejeita conscientemente a palavra de Deus. Então a questão aqui é, o que você está fazendo com a palavra de Deus? Como é que você está lidando com esse texto? Como é que você está lidando com os mandamentos desse texto, com as orientações que esse texto destina a você, destina a mim, destina a nós, que nos invoca a ter um comportamento diferenciado, que nos faz cumprir determinados pontos importantes revelados por Deus? O que você tem feito com esse texto? O que você tem feito com a palavra de Deus? A princípio, Jonas optou por desobedecer. E nós não estamos falando de um homem imaturo, nós não estamos falando de alguém que não conhece a palavra de Deus, nós estamos falando de um homem que é experimentado por Deus e conscientemente diz, eu não vou. Conscientemente diz, eu não irei a Nínive. Você vai perceber isso dentro desse texto. Jonas se aprontou, mas foi em uma direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir da presença de Deus. Se você perceber, durante 2 vezes, a expressão fugir da presença do Senhor se repete. Por 2 vezes, Jonas foge da presença de Deus. Aí você deve saber que naquele ambiente o entendimento da presença de Deus é local. Ela está vinculada a um templo, ela está vinculada a um tabernáculo. No caso aí já é um templo. Em Jerusalém, ali você já tem Deus como centro de adoração, a presença de Deus está no templo. Então, quanto mais longe Jonas chegar, mais distante na mentalidade de Jonas, ele estará da presença de Deus, fisicamente falando. Quanto mais distante eu estiver de Jerusalém, quanto mais distante eu estiver do templo, se eu conseguir viajar para um outro continente, para um outro lugar, eu estarei distante o suficiente da presença de Deus. E aqui nós temos um outro problema.
do verso 4 ao verso 6, você vai ver que Deus entra e vai à busca de Jonas. O problema agora é que Jonas precisa lidar com a intervenção de Deus e com as consequências de seus atos. Jonas agora precisa lidar com duas coisas: intervenção divina e consequência de sua desobediência. Do 4 até o 6, você verá que Deus enviou aí um grande vento, uma grande tempestade violenta que está a ponto de destruir esta embarcação. Os ventos, a tempestade que Deus cria para tratar com Jonas, está levando aquela embarcação ao ponto, a destruição dela naufragar. Se você perceber também esse texto, ele vai dizer que Jonas desceu. Então Jonas desce para o porto em Jope. Depois Jonas embarca e desce para o porão. Depois Jonas vai ser lançado no mar. E quando é engolido pelo grande peixe, ele desce às mais profundas riquezas do mundo marítimo. Ao ponto dele dizer que ele está se deparando com o portal do mundo dos mortos. Se você perceber a escalada da desobediência de Jonas, ela só diz uma coisa: desceu, até aquela ideia que a gente diz assim: chegou ao fundo do poço. Você já lidou com pessoas desobedientes que estavam entre vocês, ou passou durante algum tempo na nossa vida, e você comunica-se com ela e pergunta: cara, como é que você chegou aqui? Como é que você está nessa situação? Como é que você chegou nessa situação? Ele começou com um pequeno deslize, com uma pequena bobeira, e de repente aquilo se tornou uma coisa tão gigante, se tornou tão grande na vida dele, que você pergunta para ele: como você chegou a essa situação? Como é que você chegou a este ponto? Ele olha muitas vezes para você, para mim, não sei se você já teve essa experiência, e diz para você: eu não sei como eu cheguei aqui. Eu só sei que eu comecei com uma coisinha pequena e hoje eu estou aqui. E eu não sei como sair dessa situação. Você já se deparou com pessoas desse tipo? Com situações desse tipo? E a pessoa não consegue sair? É mais ou menos essa escalada de Jonas. Ele começa pegando uma direção e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo a um ponto em que ele tem que, da onde ele está, olhar para cima e clamar por socorro. Mas isso nós iremos ver nas próximas semanas. Mas aqui eu preciso trabalhar com você um outro ponto. Se você é um agente, se você é alguém eleito por Deus para alcançar uma outra pessoa, um outro grupo social, uma outra etnia, um outro grupo cultural, como é que você vai lidar com isso? Se você for essa pessoa escolhida por Deus. Se você for essa pessoa que Deus não vai desistir. Se você for essa pessoa que vai tentar fugir dele, vai desobedecê-lo, mas ele não abrirá mão de você porque ele precisa de você em um determinado ponto específico. Aonde ele precisa alcançar alguém de uma forma específica, onde ele precisa alcançar um grupo de forma específica, ele precisa da sua vida naquele lugar. Você talvez é a pessoa que só você ou através de você aquele lugar será acessado. Ele precisa de você lá. Mas você se colocou na posição do desobediente, você se colocou na posição de alguém que está pronto a fugir da presença de Deus. A questão é, você está pronto a lidar também com as consequências? Você também está pronto a lidar com a soberania de Deus? Deus não vai abrir mão de você, Deus não vai abrir mão do lugar aonde você tem que chegar.
Ele vai te conduzir lá, ele não importa o que ele tenha que fazer. Se ele precisar de você, ele vai levar você àquele lugar. Porque só ele é independente, só ele é soberano. Eu e você não somos independentes, eu e você não somos soberanos. Eu e você dependemos dele, eu e você dependemos da soberania dele, do poder dele, da independência dele. Só existe um ser nesse universo que é independente. Só existe um ser nesse universo que é soberano. E não sou eu e não é você. E ele virá até você, ele virá até mim. Se a nossa vida for uma vida escolhida por Ele para alcançar outras pessoas, não importa o que você faça, não importa onde você esteja, não importa os anos e os dias em que você correu da presença ou correu da vontade de Deus, Ele vai te buscar lá onde você estiver. Ele vai entrar lá onde você estiver. Ele vai chegar naquele lugar, porque só Ele é soberano. Ele vai criar situações que te causarão talvez até dores. Ele vai te levar a momentos ou a um lugar em que você vai ter que olhar para Ele. E você vai dizer para Ele: estou aqui arrependido. Poderia ser mais fácil. Poderia ser mais simples. Mas o profeta Jonas, ele nos ensina que Jonas tomou a via mais difícil. Jonas não escolheu o caminho fácil. Jonas escolheu lidar com Deus de uma forma diferenciada. Jonas não estava pronto para entender isso. Deus não abriria a mão da vida de Jonas. Jonas conheceu que não era a distância que o afastava de Deus. Jonas conheceu um Deus que não estava limitado a um lugar físico. Jonas conheceu um Deus que estava ali, diante dele, naquele barco, naquele mar, atormentando a vida de Jonas para trazê-lo de volta a ele. Deus atormentou a vida de Jonas. Deus atormentou a vida daqueles marinheiros que não tinham culpa de nada. Eram inocentes nessa história. E aqui eu também, meditando nesse texto, eu pensei sobre isso, caminhando com Jonas, eu falei: cara, como eu e a minha desobediência posso comprometer outras pessoas que estão ao meu redor? Como eu posso levar outras pessoas a um prejuízo? Como eu posso levar outras pessoas ao sofrimento? Porque eu, com a minha irresponsabilidade, com a minha insensatez, com a minha loucura, me coloquei contra Deus, me coloquei contra a sua palavra, me coloquei contra a sua vontade e fiz com que pessoas que não tinham nada a ver com a minha desobediência sofressem junto comigo, porque estão no mesmo barco em que estou. Às vezes são os meus familiares, às vezes são os meus empregadores, às vezes são os meus empregados. Às vezes é um amigo, às vezes é um irmão que sofre com você por causa da sua e da minha desobediência. Ao caminhar com Jonas, eu percebo tudo isso. Ao caminhar com Jonas, eu percebo que às vezes a minha desobediência pode colocar pessoas que não têm nada a ver em sofrimento, porque eu resolvi desobedecer a Deus. E é engraçado que você não tem como escapar disso. Você pode fugir a partir do verso 7, veja só. O verso 7 ao verso 10 vai ser aquele momento de revelação. Esses homens, esses marinheiros estão nesse barco, estão jogando as coisas para fora e jogando tudo, bagagem, correndo ali e clamando, cada um clamando o seu Deus, e um ora ao Deus tal, o outro ora ao Deus tal, e de repente o capitão desce, e encontra Jonas em um sono profundo. O mundo caindo, a embarcação afundando, tempestade, imagine raios, trovões, ventos,
barco balançando e Jonas dormindo. E o texto diz, em um sono profundo. E de repente o capitão daquela embarcação chega e... não percebe o que está acontecendo aí, não? Nós estamos a ponto de todos nós morrermos. Clama aí ao teu Deus e vamos ver se o teu Deus resolve essa situação. Porque os nossos deuses aqui... E de repente eles vão tirar sorte. O texto diz que eles tiram sorte. E ao tirar sorte, para saber quem é o culpado, Deus dá aquela soprada, né? Aí a sorte cai em quem? Em Jonas. Você pode fugir. Você pode tentar fugir. Mas Deus está como um caçador atrás de você. Você pode ser aquela, sabe, a presa e o predador. A presa corre, 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 o predador está ali, ó. A presa corre, 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 o predador está ali. Parece que ele não faz esforço. Ele só vai cansando a presa. Quando a presa não tem mais fôlego, ele... Já viram esses filmes, esses documentários? Na selva, os leões, toda aquela trama para conseguir o alimento. É como se Deus estivesse atrás de Jonas. E Jonas se esperneando para cá, Jonas se esperneando para lá. E de repente Deus falou, agora é com você, Jonas. Quem é você? Quem é você, Jonas? Você não pode apagar a sua consciência. Assim como Jonas não pôde apagar a consciência dele. Você não vai negar, você não vai conseguir negar quem você é diante de Deus e quem Deus é para você. Você sabe quem Deus é para você. E você sabe quem você é diante de Deus. Jonas disse a esses homens, sou hebreu. E eu adoro ao Deus que criou o céu e o mar. Você não vai ter como fugir da sua identidade. Você não vai ter que fugir, você não tem como fugir da sua consciência. A sua consciência vai martelar e vai dizer, você é filho de Deus. Você resolveu desobedecer, você levou essas pessoas a essa situação. Elas estão sofrendo, elas estão nessa situação por sua culpa, Jonas. Você é culpado. Você sabe, Jonas. Imagine Deus tendo essa conversa, você na sua consciência, consciente, vendo tudo o que está acontecendo e sabendo que o seu Deus é o Deus que criou, domina céu e mar. Ele tem controle dessa situação. O que vamos fazer então, Jonas? Qual é a proposta? É o seguinte, Jonas tem tanta consciência que ele é o causador de todo aquele problemão que ele diz assim, joguem-me ao mar. E quando eu for lançado ao mar, tudo cessará. Tudo voltará a ser normal. Eu sou o problema de vocês. Consciente, caminhando com Jonas, você se depara com esses dilemas de desobediência. Você se depara com problemas que você vai ter que lidar, porque Deus está atrás de você, Deus está atrás de mim, porque se você for alguém escolhido por Deus para chegar em um lugar que Ele precisa da sua vida, Ele não vai desistir de você. Ele vai atrás de você. Você pode se esconder, você pode fazer o que você bem entender, mas você vai ter que lidar com a soberania de Deus, você vai ter que lidar com a independência de Deus, você vai ter que lidar com a vontade de Deus. Por isso eu te pergunto mais uma vez nessa noite, o que você tem feito com a palavra de Deus? A palavra de Deus que veio até você, o que você fez com ela? A palavra de Deus que tem sido comunicada a você, o que você tem feito com ela? O que você tem feito com a palavra de Deus? Jonas tomou a opção de desobedecer. Jonas apresentou uma proposta. Veja só que, mesmo assim, Jonas tem que
observar algo aqui. Abra comigo o verso 13, ou vá ao verso 13 comigo. Jonas já abriu o seu coração, já disse quem é, já sabe para onde vai, e agora o profeta vê algo interessante na vida desses homens. Entretanto, o que você consegue enxergar aqui? E você não consegue enxergar em Jonas. Lê comigo. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra. O que você não vê em Jonas e você vê nesses homens aqui? Esforço. Mas tem algo escondido aqui. A proposta de Jonas foi o quê? Me lance ao mar. Esses homens agem com misericórdia. Eles não lançam Jonas ao mar. Eles tentam remar até a terra. Um grupo que não conhece Deus, que está no mesmo barco que Jonas, adoradores de outros deuses, se comportam com mais misericórdia do que Jonas, que conhece Deus. Eles se colocam como misericordiosos, tentando levar a embarcação até a terra. Jonas prefere ser lançado no mar do que ser porta-voz da misericórdia de Deus para outro povo. Jonas prefere a desobediência. Jonas prefere ser o porta-voz da não misericórdia. Ele prefere silenciar-se. Ele prefere ser jogado ao mar, encontrar a morte. E o texto está dizendo que um grupo de homens que não adoram a Deus estão tentando levar Jonas para a terra. Eles ainda não jogaram Jonas ao mar. Isso mostra o contraste que esse texto traz. Aqui temos um contraste de marinheiros que adoram outros deuses e agem com profunda misericórdia. E um homem que conhece a Deus age com profunda crueldade para com outros. Com o tempo, o que o profeta me ensina ao caminhar com ele é que eu posso perder a sensibilidade. Eu posso me tornar insensível para coisas que eu precisaria ser sensível. Eu posso perder o amor quando deveria amar. Eu posso deixar de perdoar quando deveria perdoar. Eu posso deixar de agir com bondade quando deveria ser bondoso. Eu posso deixar de agir com justiça quando deveria agir com justiça. O que esses homens estão me mostrando é que eles estão mais sensíveis que o profeta diante de Deus. Que eles são mais misericordiosos que o profeta que se diz conhecer a Deus. O que Jonas me ensina ao caminhar com ele nesse texto é que com o passar do tempo eu posso perder a sensibilidade. Eu posso me tornar insensível. O apóstolo Paulo diz, lá no texto de 1 Timóteo, que o pecado, de tanto que é cometido, ele é como um ferro quente que acaba por cauterizar, queimar ao ponto de você não ter mais sensibilidade. A desobediência de Jonas levou Jonas a um campo aonde ele já perdeu a sensibilidade. Ele prefere ser lançado ao mar do que voltar e ir a Nínive. A questão é, você está pronto para lidar com isso? A questão é, eu estou pronto a lidar com isso? Como é que vamos lidar com a misericórdia diante de pessoas que são desprezíveis para mim e para você? Imagine aquela situação onde você tem que agir com misericórdia com alguém que é totalmente desprezível para você. Como alguém que você pode dizer no seu coração, este não merece.
esta não merece. Para este não há perdão, para este não há misericórdia, para este não há compaixão. Este é duro de coração, este é isso, este é aquilo. E a palavra de Deus não diz para nós, para mim, para você julgar o coração. Ela diz para mim, para você perdoar, amar, não tratar com desprezo. Tratar todos com igualdade, com misericórdia, com graça, com perdão. Jonas me ensina que eu posso perder tudo isso. Este grupo de homens, de marinheiros, me ensinam que podem ser sensíveis a um Deus até muitas vezes não tão conhecido. Sabe aquele amor, quando a gente brinca, né? A coisa do primeiro amor, eu fazia assim, você amava todo mundo, você perdoava todo mundo, de repente você começou, com o passar do tempo, a ficar mais durinho de coração, aí você já começa a analisar, eu acho que não precisa ser, eu não preciso perdoar assim não, eu posso ser um pouquinho mais duro nesse momento, e você vai percebendo que à medida em que os anos vão passando, você se torna sensível, daqui a um pouco você é juiz, julgador, você virou Deus, condena, manda para o inferno e não age mais com misericórdia. Você se acha o juiz e o dono. É isso que o profeta Jonas me ensina. Ao caminhar com o profeta Jonas, eu começo a perceber que eu posso me tornar, assim como ele, alguém com um coração totalmente insensível. Disposto a morrer, mas não disposto a ir e exercer misericórdia. Entende? Eu prefiro matar do que perdoar. Eu prefiro, entendeu? Você prefere tudo que é o contrário, mas não prefere o que Deus quer. Eu e você preferimos ser jogados muitas vezes ao mar, mas não pensamos em sentar à mesa e resolver a situação. E falar, eu errei. Tu errou. Nós erramos. Vamos acertar? Mas a gente prefere muitas vezes o quê? Lança-me ao mar. Aí você parece que ser lançado ao mar, ser morto, é uma grande, uma grande glória. O que você está dizendo é nada mais e nada menos. Eu não estou disposto a ser agente de misericórdia. Eu prefiro morrer. E eu morrendo, todos morrerão comigo. Porque é isso que Jonas está dizendo. É isto que esse homem que se diz porta-voz de Deus está dizendo. Do 14 ao 16, você encontrará esses homens agora dizendo algo muito interessante a Deus e a Jonas. Abre para mim o texto, se possível. Gabriel, se possível, abre para mim o 16 aí. Na verdade é o 14. Os marinheiros, nesse texto, diz assim, então clamaram ao Senhor, os marinheiros. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, esses homens estão vendo Deus na parada, estão dizendo, tu fizestes o que te aprovou. Nessa situação em que estamos, tudo o que estamos passando, foi tu que nos colocaste aqui. Mas, por favor, não nos tenha como culpados por causa deste homem. E também não permita que sejamos culpados pelo que vamos fazer. Vamos lançá-lo ao mar. Mas o engraçado, verso 16.
Esses homens temeram. Aqui você encontra uma outra coisa que você não encontra em Jonas. Você encontra um grupo de homens que estão dispostos a reconhecer que Deus é que controla todas as coisas e faz aquilo que lhe aprouve, aquilo que foi decidido por Ele. Tudo que tu está fazendo aqui, nossa embarcação está indo a pique, nós estamos quase todos morrendo, nós já sabemos que o culpado é Jonas, nós tentamos agir com misericórdia, tentamos ir até a terra, mas entendemos que tu não nos permitiu chegar lá, porque enquanto nos direcionávamos à terra, a ventania, a tempestade piorou, nós entendemos, nós contemplamos o teu poder, nós nos colocamos e vimos o teu poder, nós entendemos que tu estás atrás desse homem e tu não abrirá a mão deste homem, nós te tememos. Um grupo de homens desconhecidos, adoradores de deuses estranhos, temem a Deus. O profeta não teme a Deus. Um grupo de homens entende que Deus controla todas as coisas e faz aquilo que lhe apraz. E Jonas está disposto a se colocar contra esse Deus que faz aquilo que quer, que se coloca contra Deus sabendo quem este Deus é e o quão poderoso Ele é. Nós estamos falando, ele diz, eu sou hebreu. Ele sabe a história dos seus antepassados. Ele conhece as histórias de Abraão, de José, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, dos grandes profetas, Samuel, Elias. Ele conhece esses homens. Ele sabe o Deus que está diante dele, o Deus que o convocou, mas ele não teme. E um grupo de homens estranhos teme a Deus. Um grupo de homens estranhos adoram a Deus. Oferecem a Deus com temor sacrifícios e fazem a Deus votos. E agora, Jonas está lançado ao mar. E eu pergunto para você, para finalizarmos, como você vai lidar com a soberania de Deus? Como você vai lidar com a vontade de Deus? Jonas, por um momento de insensatez, de loucura, de perder a razão, de insensibilidade de coração, consciente, ele prefere desobedecer. Ele enfrenta duras consequências dos seus atos. Os seus atos, eles não... Eu preciso pontuar isso. A sua decisão, ela vai ser tomada e Deus vai respeitá-la. Mas se Deus não desistir de você, Ele vai atrás de você. Mas de uma forma ou de outra, as consequências dos seus atos eu e você iremos colher. Deus nos permitirá escolher, mas Ele não nos livrará das consequências. Deus vai permitir a sua escolha, Deus vai respeitar a sua escolha, Deus vai respeitar a minha escolha, Deus vai nos respeitar. Se Ele tiver um propósito, Ele vai atrás de nós e vai entortar tudo até que nós cheguemos a Ele. Ou em uma outra situação, Ele vai nos permitir ir livres, mas colhendo o fruto da nossa decisão. Como diz o ditado, até não decidir é uma decisão. Até não decidir é decidir. Eu decidi não decidir. Não tem para onde você escapar, não tem para onde nós escaparmos. Caminhando com o profeta, é isso que o profeta deixa claro. Ao caminhar com esse profeta, devemos compreender que obedecer é melhor. Porém, esta é a primeira parte da vida do profeta Jonas. Mas o que podemos aprender com ele nessa noite é que obedecer é melhor. Obedecer é melhor. Vamos orar?
Pergunta que faço para você nessa noite. Você pode se colocar de pé. Pergunta que te faço nessa noite. Existem pendências no seu coração que você precisa resolver? Existem pendências no seu coração que você precisa lidar com Deus? Eu queria que você pensasse sobre isso, eu queria que você meditasse sobre isso. Eu queria que nessa noite você saísse daqui consciente. Se você tiver demandas no seu coração, você precisa resolvê-las. Se há demandas entre você e Deus que precisam ser ajustadas, eu preciso dizer a você nessa noite que você deve ajustá-las. Se existem demandas, existem propósitos, existem coisas que você deixou no meio do caminho, você precisa resgatá-las. Então, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. A decisão sempre será sua e Deus há de respeitá-la. Vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor, nessa noite. Obrigado por esse momento em que temos na tua presença. Senhor, não nos permita nessa noite, como foi dito ao caminhar com o profeta Jonas, que o nosso coração se torne um coração insensível, que tu não encontre em nós atitudes de desobediência. Que possamos reconhecer a tua grandeza, a tua soberania e que possamos andar diante de ti em temor, em tremor, contemplando a tua majestade, contemplando a tua santidade, Senhor. Nos acolhe nessa noite e olha para o nosso coração. O salmista disse que ele poderia subir ao céu e lá ele te encontraria, e ele descendo o mais profundo lugar, e lá ele também te encontraria. Ele poderia se esconder em qualquer outro lugar, e lá tu também o encontraria. Assim como o profeta Jonas, ele tentou fugir da tua presença, nós sabemos que não temos como fugir da tua presença. Porque a tua presença nos contempla, nós estamos diante da tua presença, expostos diante de ti. Por isso, sonda o nosso coração, nos ajuda a sermos misericordiosos, sensíveis, como estes homens foram. Que possamos lidar com as consequências das nossas decisões diante de ti de maneira consciente, Pai. Olha para nós nessa noite e se existe algum caminho mau em nós, que tu endireite esse caminho. Ainda há tempo para tu ajustar as veredas de nossa vida, Pai. Por isso, nessa noite, nós como igreja queremos nos apresentar a ti como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo. Suplicamos a ti nessa noite, endireita o nosso coração, endireita as veias que estão tortas em nosso coração. Que Cristo seja o nosso exemplo, o nosso supremo exemplo. Que possamos agir como Cristo agiria. Que possamos viver à sombra de Cristo, a semelhança de Cristo como igreja e como família, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a profunda amizade com o Espírito Santo seja com todos vocês. Que todos digam. Amém. Que Deus te abençoe.